eu vou ensinar a fazer essa necessaire do bebê aqui, ó. Ela tem uma alcinha aqui pra transportar ela, mas também dá pra você colocar ela dentro da bolsa do bebê se você quiser. Tem um zíper aqui, ó. Ela é bem espaçosa. Aqui, ó, a gente vai fazer um bolsinho pra colocar o lenço umedecido. Ele fecha com um botãozinho aqui. Aí aqui no meio cabe uma troquinha de roupa. E aqui tem outro bolso aqui com zíper, ó. Que dá pra você colocar 2, 3 fraldas, cabe aqui dentro desse bolso aqui com zíper, tá? Ela é bem espaçosa, cabe até mais coisa do que tem aqui dentro, tá? Ainda ela tá sobrando espaço ainda. Então, você coloca o que der pra você colocar aqui pra uma saída rápida do bebê, tá? Ó, vamos lá pro passo a passo, então. Meninas, vamos lá pro passo a passo, então, da nossa necessaire do bebê, né? A primeira coisa que eu fiz, como eu vou bordar o nome, né? Eu já bordei, já preguei a tag aqui. Aí eu já fiz, minhas peças eu gosto de fazer sempre o matelacê, né? Então, eu já fiz na parte que vai manta, ó. Eu já fiz, que são essas partes aqui. Eu já fiz tudo matelacê nelas. Aí, a lista de material, eu vou deixar ela na descrição do vídeo, tá? Eu não vou colocar a lista de materiais aqui no vídeo, porque senão o vídeo tá ficando muito grande. Então, eu vou deixar ela na descrição do vídeo, tá? Eu vou falando as medidas conforme for fazendo a peça. Primeira coisa que a gente vai fazer, depois dessa parte aqui de quiltar, se você não for quiltar, você pula essa parte, tá? Aí, o que nós vamos fazer primeiro? A primeira coisa que eu vou fazer é, antes de pregar o forro aqui, que vai nessas... Aqui, né, que é a parte da frente e a parte de trás aqui, eles estão sem forro ainda, né? Então, antes de eu pregar o forro, eu vou fazer os bolsos internos primeiro, pra depois eu vir e colocar o forro aqui nas laterais aqui, tá? Ó. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou fazer o bolso, que eu vou pregar ele só com o botão tic-tac aqui. Então, o que eu vou fazer? Esse bolso aqui, quanto que eu usei de material, ó. Aqui, essa parte, ela tem 26 por 30, é uma parte só. Aqui, ó, tá vendo? Ó, ela é 30 por 26. Aí, eu cortei, isso aqui é aquela entretela fininha, que é de... Como é que se diz? De colarinho de blusa, né? Então, eu cortei ela na medida de 15 por 26, que vai ser só metade. Eu vou colocar ela aqui agora, aqui no meio. Vou colocar ela certinha aqui no meio, né? Eu vou no ferro, vou passar ela aqui certinha aqui no meio aqui. Vou passar ela no ferro e depois a gente vai pregar ela na parte do forro. Eu vou lá no ferro passar e já volto, tá? Agora eu fui lá no ferro, né? E passei aqui tudo certinho. Aí eu peguei uma dos forros das laterais aqui, que essa parte do forro, ela tem a medida de 26 por 18. Aí eu passei certinho, a primeira coisa que eu vou fazer agora é passar uma costura reta aqui em cima, aqui no topo, na onde que tá dobrado, ó, aqui é a parte de baixo, a parte que tá solta. Eu vou passar aqui no topo dela, eu vou passar uma costura aqui de um pé de máquina. Depois que eu fizer isso, eu vou pregar aqui nesse forro aqui, ó, vou pregar aqui as laterais, essas laterais, e vou colocar um botãozinho tic-tac aqui em cima, pra gente prender aqui esse bolsinho aqui no forro, tá? Eu vou fazer isso e já volto. Assim ficou o bolso, tá? Ó, aqui atrás, como nessa parte do forro aqui ela não tem manta, manta não, desculpa, essa entretela, né, eu não coloquei, aí eu coloquei um pedacinho de manta aqui, ó, pra poder reforçar onde que eu coloquei o botãozinho, tá, ó? Que é o botãozinho tic-tac aqui do bolsinho aqui interno, tá? Aí, eu vou pegar uma das laterais, né? Eu esqueci de passar a medida delas. Essas laterais aqui, elas são 18 por 26. Uma delas, eu já arredondei já os cantinhos dela aqui. Eu arredondei com essa minha réguinha aqui de canto, eu arredondei nos 3 centímetros aqui da régua, tá? Ela tá arredondada os 4 cantinhos aqui nos 3 centímetros. Mas se você não tiver réguinha, pega um cone, alguma coisa assim, dá uma leve arredondada aqui nessas laterais, tá? Mas se você tiver réguinha, foi arredondado nos 3 centímetros aqui, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse bolso aqui nessa lateral que eu bordei o nome, que ela já tá arredondadinha aqui, né? Aí, ó, como vai ficar aqui assim,
ela vai abrir aqui a necessaire, desse jeito. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o bolso pra cá, ó. A parte que abre, ela tá aqui pra cima. Ó, tá vendo? Aqui o nome tá escrito Alice, tá pra cá, né? Aí, a abertura tá aqui, ó. Quando você faz assim, tá a abertura aqui do bolsinho, tá vendo, ó? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou no ferro, vou acertar tudo aqui certinho, aqui, passar no ferro certinho. Vou colocar uns grampos aqui aqui, tá vendo? Tá assim o forro. E eu vou passar uma costura de segurança aqui em toda a volta pra essa lateral aqui já ficar pronta. Vou fazer isso e já volto. Agora eu peguei as costas aqui, né, da nossa necessaire, aí eu já arredondei ela aqui, já passei uma costurinha de segurança em toda a volta. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou catar o forro dessa parte aqui, vou lá no ferro, vou passar tudo certinho aqui, e vou passar uma costurinha de segurança em toda a volta também, e refilar o que sobrar, um pouquinho que sobra aqui dos biquinhos aqui, eu vou refilar, tá? Aí, na sequência, a gente já vai fazer o bolsinho dessa outra lateral. Vou fazer isso e já volto. Agora a parte de baixo aqui, ó, ela tá certinha, né? Já coloquei, eu preguei o forro aqui, passei uma costurinha de segurança em toda a volta e refilei. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a parte do bolso que eu vou fazer com um zíper interno. Aí, o que que eu preciso? São duas partes no tecido, ó, uma principal e uma do forro, da mesma medida, 26 por 18. E eu vou colocar aquela mesma entretela aqui, ó, pra dar uma estrutura aqui nesse bolso. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas partes aqui, ó, e vou cortar aqui a parte de cima em 3 centímetros aqui na parte de cima e em 3 centímetros aqui na parte de baixo. Aí, pra gente poder colocar o zíper aqui, entendeu? Eu vou fazer esse corte e já volto. Eu fui agora lá no ferro, passei aqui, grudei essa entretela aqui no tecido, na parte de cima, tá? Fiz o corte aqui em 3 centímetros, naquela parte daqui ela mede 18 por 26, aí ela vai ficar 15 e 3 aqui em cima. E a parte do forro aqui é a mesma coisa. Aí o zíper, um pouquinho maior que o 26, porque eu acho mais fácil pra colocar o cursor aqui sobrando. Deve ter uns 30 centímetros, deve ter esse zíper. E um cursor. Aí a gente vai na máquina agora e vai prender o zíper como é que a gente prende normal. Aqui, ó, frente com frente aqui do tecido. Aqui, aí eu passo uma costurinha de segurança. Depois eu coloco a parte do forro. Passo uma costura aqui também. Viro e rebato. Aí depois eu vou fazer a mesma coisa que essa partinha aqui de 3 centímetros. Vou fazer isso na máquina e já volto, tá?
meninas, ficou assim então, tá, ó. Atrás e a frente. Aqui eu vou fazer agora, eu vou catar o cursor, vou passar o cursor aqui primeiro. Aí depois que eu passar o cursor, aí aqui é a parte de fora da minha necessaire, né? E vou prender isso aqui do lado de dentro. Aí, ó, aqui a estampa tá pra cima assim, eu vou colocar no mesmo sentido da estampa. Por quê? A nossa necessaire vai ficar assim, ó. Quando eu abrir ela vai estar assim, ó. Tá vendo, ó? As duas estampas aqui, ó. Ó, aqui tá a estampinha pra cima e aqui a estampinha também tá pra cima. A necessaire vai ficar assim. Aí, quando eu abrir ela, ó, vai ficar esse bolso com o botão pra cá e esse com o zíper aqui, porque ela vai abrir assim, ó. Tá? Deu pra entender essa parte do lado do bolso, ó, tá vendo? Vai ficar sempre aqui, ó. Essa daqui a gente colocou ao contrário, a estampinha tá pra cima, a gente colocou o bolsinho pro outro lado, ó. Como se fosse, tipo assim, o bolso tá pra baixo, tá vendo? Pro lado de baixo aqui, ó. A estampa tá pra cima e o bolso tá pro lado de baixo. E esse daqui a gente vai colocar no mesmo sentido, a estampa tá pra cima, o bolso também tá pra cima, porque ela vai estar assim, a hora que eu abrir ela vai ficar assim, ó. Esse bolso do botão pra cá e esse do zíper pra cá, a hora que a gente abrir. Depois que a gente finalizar vai dar pra ver certinho essa parte, tá? Então agora eu vou na máquina, ó, vou colocar o forro aqui com o forro aqui, vou passar uma... Desculpa, primeiro eu vou colocar o cursor, né? Daí eu vou pra máquina, vou passar uma costura de segurança em toda a volta aqui, tá? Pra finalizar essa parte de baixo aqui da necessaire. Eu vou na máquina e já volto. Ó, meninas, assim ficou finalizada a parte de baixo aqui da nossa necessaire, tá? Agora eu tô com as duas partes aqui prontas, ó, a de baixo e a de cima, tá? Aí nós vamos fazer agora a parte das laterais aqui da nossa necessaire. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou pegar essa parte aqui, ó, ela tem 72 de comprimento por 7. Eu também já fiz uma telacê nelas, né, desculpa. Aí, gente, essa aqui vai ser o nosso canal do zíper. Ela tem 7, eu vou dividir ela ao meio, vai ficar duas partes de 3,5. Eu poderia ter feito já separado, mas como ia ficar duas partes pequenininhas de 3,5, eu acho melhor fazer aqui ela inteira desse jeito assim, né? E depois, agora na hora que eu for colocar o zíper, que eu vou dividir ela aqui ao meio. Aí nós vamos dividir ao meio aqui, a parte do forro. Eu corto ela um pouquinho maior. Ela tem 8 centímetros, que eu acho mais fácil na hora de pregar o zíper, ela é um pouquinho maior que aqui, mas se você tiver acostumado, já você pode fazer com 7 também o forro. A mesma medida, 72, eu faço por 8, mas se você quiser fazer por 7, pode fazer. E daí também um zíper de 74 centímetros, que a gente vai fazer esse canal do zíper aqui. E pra fazer esse canal do zíper, eu vou usar 2 cursores. Ó, eu já fui lá e peguei minha parte de 72 por 7, já cortei ela ao meio, ficou duas partes de 3,5. E aqui é 72 por 8, ficou duas partes de 4. Eu corto um pouquinho maior e o meu zíper tem uns 74 centímetros a mais e 2 cursores eu vou usar, tá? A gente vai fazer aquele canal do zíper aqui normal, igual a gente faz em bolsa, em tudo, e normal igual a gente fazia nas outras peças. Vou fazer na máquina e já volto, tá?
assim ficou o nosso canal do zíper, tá? Eu já fui lá, já passei os cursores aqui. E eu fiz uma costurinha de segurança aqui, nas duas partes, já pra deixar preso o forrinho, tá? Aqui já, tá? Agora a gente vai reservar também essa parte. E vamos fazer agora a parte do fole e da alcinha que a gente vai colocar aqui, ó. Pra essa parte da alcinha, eu vou precisar de um tecido de alça. Esse aqui eu tô usando de 3 centímetros, o tecido da alça. E a gente vai usar 20 centímetros. Pra mim poder encapar essa alça, o que eu vou fazer? Eu peguei e cortei um tecido, daí o tecido que você escolher, tá? De 8 por 20. Aí eu fui lá no ferro, passei ao meio com a parte da estampa pra dentro aqui. Aí vou passar uma costurinha aqui na pontinha, vou desvirar e vou enfiar a alça aqui dentro. Pra depois a gente prender nessa parte do fole aqui. A parte do fole, ó, ela é 14 por 7. E ela ainda tá, o forro ainda não tá aqui ainda, pra gente poder pregar a alça primeiro, e depois na hora que a gente for fazer pregar aqui a parte do canal do zíper, que a gente vai utilizar essa parte aqui e vai fechar aqui o forrinho aqui desse fole, tá? Eu vou fazer a parte da alça e já volto. Meninas, ficou assim a nossa alça, tá, ó. Eu fui lá e passei uma costurinha aqui em cima e outra aqui embaixo, ó, pra poder dar acabamento na alça. Aí agora eu vou pegar essa parte aqui, que é a parte do fole, ela mede 14 por 7. Aí eu já fui lá, já catei a minha régua, já marquei o meio aqui dos dois lados dela aqui, ó, e já marquei o meio da alça também com a minha caneta que apaga com ferro, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou prender aqui certinho, ó, a marcação que eu fiz do meio aqui com a marcação do meio ali. Vou prender aqui com um clips. E a mesma coisa do outro lado. Aqui, ó, a marcação que eu fiz do meio com o meio. Vou colocar certinho aqui e vou prender com clips também. Que esse aqui vai ser a nossa alcinha de mão da nossa necessaire, tá? Aí eu vou passar uma costurinha de segurança aqui e uma aqui, pra gente poder fechar essa parte aqui do fole já, tá? Vou fazer isso e já volto. Ó, ficou assim a nossa alcinha aqui, tá? Ainda tá sem o forro nessa parte aqui, ó. Eu não mostrei, mas, ó, eu nunca perco nenhum pedaço de manta, tá? A gente vai lá e faz um zigue-zague aqui, ó, pra poder aproveitar todos os pedacinhos de manta que a gente tem, tá? Ó, daí na frente nem aparece que tem esse zigue-zague aqui na manta, tá? Pra poder unir as duas partes, os dois retalhinhos. Aí, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar aqui, ó, essa partinha aqui que eu marquei, que é o meio, vou pegar o nosso canal do zíper e colocar frente com frente aqui, ó, e vou colocar certinho, aqui, ó, é a pontinha aqui do meio aqui do meu zíper com esse meio aqui que eu marquei. Aí, eu vou colocar aqui e vou na máquina passar uma costurinha aqui de segurança. Depois, eu vou pegar o forro desse nosso fole, e o forro tem a mesma medida, de 14 por 7. Vou colocar ele aqui frente com frente, vou passar uma costurinha de pé de máquina aqui, aí eu vou desvirar tudo e rebater uma costurinha. Eu vou fazer isso já na máquina e já volto, tá?
meninas, nossa alcinha ficou assim, tá? Só de um lado tá preso, o outro lado tá solto ainda. Aí eu vou colocar um clips aqui, ó, pra essa alça não ficar atrapalhando a gente de costurar. Aí, o que eu vou fazer agora primeiro? Eu vou pegar essa outra ponta aqui, que ainda tá aberta, vou colocar ela aqui frente com frente, vou colocar certinho aqui também, ó, o nosso zíper com aquele meio que a gente marcou ali, e vou passar uma costurinha de segurança aqui. Eu vou fazer isso, eu nem vou mostrar, é só passar uma costurinha de segurança, aí eu já volto pra mostrar como é que eu fecho essa parte do folha aqui com vocês. Eu vou passar a costurinha, tá? Ó, eu passei aqui uma costurinha aqui em cima, frente com frente aqui, a alcinha tá aqui embaixo, né? Aqui nossa alcinha tá aqui. Aí, o que eu vou fazer agora? A gente vai ter que enrolar essa parte aqui toda, ó. Porque o pessoal fala que é rocambole nessa técnica. Vai ter que enrolar tudo aqui, porque eu vou ter que prender essa parte aqui desse forrinho. Vai ficar meio... Ó, a gente tem que enrolar certinho, porque eu preciso prender frente com frente aqui do forro, pra gente poder fechar aqui essa parte aqui da peça, ó. Então, a gente vai juntar aqui, eu vou arrumar certinho, colocar aqui e passar uma costurinha aqui de um pé de máquina e depois tirar essa parte aqui de dentro depois que a gente terminar de costurar. Eu vou fazer isso na máquina e já volto, tá? Assim ficou o nosso canal do zíper, né? Ainda falta, o que falta? Esse forrinho aqui, ele tá solto, né? Eu vou passar uma costura de segurança aqui em cima, aqui eu vou rebater desse outro lado, porque aqui do lado de cá a gente já rebateu, né? E vou passar outra costurinha de segurança aqui embaixo, pra gente pegar e finalizar essa parte, né? Tá? Eu vou fazer isso e já volto. Ficou assim, então, nosso canal do zíper, tá? Ó, a alcinha tá aqui, aí o zíper. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou usar, pra poder dar acabamento interno, esse viés que é comprado, né? O viés aqui, o grosso, né? Caso você queira usar o de tecido, o próprio tecido, também fica à vontade, é do seu gosto. Mas como é interno, eu uso esse mesmo. Se o acabamento fosse externo, aí eu faria com tecido, tá? Aí, eu vou catar agora e vou passar. Eu acho mais fácil fazer isso agora. Pegar o viés e passar do lado interno aqui em toda a volta de um lado, depois em toda a volta do outro lado. Eu acho mais fácil depois pra dar acabamento na peça, tá? Passar primeiro o viés pra depois prender as laterais aqui, a de baixo e a de cima. Vou fazer isso na máquina e já volto. Ó, meninas, ficou assim então, tá, ó. Eu peguei e passei aqui dos dois lados aqui, ó, o viés, tá, do lado de dentro. Aí agora eu vou catar uma dessas duas partes aqui, tanto faz a de cima ou a de baixo. E a gente vou prender com clips em toda a volta
pra gente poder passar a costura e fechar, tá? Pra gente finalizar a peça. Agora eu marquei tudo certinho aqui os meios. O que que eu fiz, ó? Eu juntei essa parte aqui da alça aqui certinho aqui, ó. Aí eu dei pique aqui em cima dos dois lados. Aí dei pique aqui, do outro lado também. Aí depois eu juntei esses piques aqui, que eu dei, e dei pique aqui desse lado, dos dois lados, e aqui do outro lado dos dois lados. E fiz a mesma coisa aqui com a parte de baixo, ó. Tem que fazer com a de baixo e a de cima, mas eu fiz primeiro com a de baixo. Eu peguei e juntei aqui meio com meio, dei um pique aqui e outro aqui. Depois juntei aqui meio com meio, e dei pique aqui, e dei pique aqui. Aí, agora a gente vai juntar isso daqui, ó. Essa parte aqui, que é a parte do bolso, vai ficar aqui, ó, juntar com a parte aqui que é da onde tá a alça, tá vendo? Então, tá do avesso ali, a gente vai juntar assim, ó. Aqui a frente com a frente daqui, tá vendo, ó? Aí, eu vou catar e vou colocar um clips aqui. Vou lá do outro lado onde eu marquei o pique e vou colocar aqui, ó, o pique que eu dei com o outro pique também. Isso aqui é pra ficar certinha a costura. Vem aqui nessa lateral, aí eu marco aqui também, ó, o pique que eu marquei aqui com esse daqui. E aqui do outro lado, o pique que eu dei também com o pique da lateral. Aí, vai casar certinho, ó. Aqui tá o lado de dentro, né? E aqui tá o lado de dentro, ó. Pro lado de cá, que é o fora com fora aqui do outro lado. Aí, agora eu vou catar e vou encher de clipes aqui em toda essa volta, pra gente poder fechar aqui, tá? Eu vou fazer isso já volto. Mas eu coloquei clipes em toda a volta aqui, ó. Essa aqui é a parte de interna, né? Que a gente vai passar a costura aqui de um pé de máquina agora. Que é a parte interna, tá vendo? Ó, é a parte aqui da onde que é a nossa alça. O bolso fica aqui lá pra cima, aqui onde que é a nossa alça, tá vendo? E vai ficar assim, tá? Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou na máquina, vou sentar aqui tudo certinho, vou passar uma costura aqui. Eu vou catar a dobra aqui do viés e vou passar aqui a costura certinha aqui na dobra. Mas se você não estiver usando esse viés pronto, você passa de um pé de máquina aqui, tá? Aí, vou passar uma costura primeiro, depois eu vou virar e vou rebater esse viés aqui pra já ficar uma lateral já certa, tá? Vou fazer isso e já volto. Meninas, eu passei essa costurinha de segurança aqui em toda a volta, tá, ó? Ele fica assim, tá, ó, aqui por dentro. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu pego e viro aqui a peça toda e olho aqui nos cantinhos, aqui, ó, tá vendo, tem linha? Eu já tiro aqui, ó, eu olho certinho aqui, ver se não ficou nenhuma parte aqui sem costurar, entendeu? Porque se ficou, ó, tá vendo, tem linha, a gente já tira. Porque se ficou alguma parte sem costurar, ainda dá tempo da gente descosturar e passar a costurinha na onde que não costurou, que não pegou direito, tá? Então, a gente vai fazer isso, eu vou fazer isso aqui, eu só vou conferir, aí eu vou desvirar de volta aqui pro avesso e vou pegar o viés aqui, eu vou arrumar ele aqui certinho, aqui em toda a volta com grampo e vou fechar essa parte do viés, porque daí a primeira lateral vai ficar pronta já.
Ó, meninas, ficou assim, então, a nossa primeira lateral, tá? Aí, o que que eu faço? Eu desviro e eu vou olhar todos os cantinhos agora de novo, vou dar a última olhada antes de partir pra outra parte, pra ver se ficou tudo certinho, porque ainda tá em hora de corrigir ainda se tiver algum defeito, tá? Aí, o que depois que a gente faz? A gente vai pro avesso de novo, parte do avesso, deixa o viés aqui pro lado de dentro, ó. Aí, eu vou pegar essa parte aqui, que é a minha parte da frente, e vou colocar ela aqui, ó. Não esquecendo, ó, pra ficar do mesmo lado a estampa, a parte de cima, ela fica aqui na parte da onde que é a alcinha nossa aqui, tá vendo, ó? A parte de cima, ó, ela fica aqui onde que é a alcinha. Aí eu já tinha marcado aqui o meinho aqui de todas as partes dessa outra daqui também. Aí o que eu vou fazer? Eu vou primeiro, igual a gente fez do outro lado, vou colocar o clips primeiro na onde que tem os piques aqui, ó. Pique com pique, pra ficar tudo certinho a peça. Pique com pique. Pra ficar tudo certinho. Pique com pique. Aí, agora eu vou passar, colocar os grampos em toda a lateral, igual eu fiz do outro lado. Passar uma costura de pé de máquina, virar e rebater o viés. Só que eu acho que não tem importância eu, não, assim, eu mostrar pra vocês isso aqui agora, porque é a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Eu já mostrei uma vez, não preciso mostrar de novo. Eu vou fazer isso e vou mostrar como é que a peça ficou no final, tá? Ó, meninas, eu já coloquei o clips em toda a volta pra passar a costurinha. Só um detalhe que eu esqueci de falar pra vocês. Você pode abrir o zíper nessa parte pra poder costurar. Porque pra ficar mais fácil aqui na máquina, se ele estiver fechado, fica mais difícil de costurar. Então, vocês abrem, ó. Aí fica bem mais fácil de estar costurando essa outra parte aqui, tá? É só uma dica. Aí agora eu vou passar, que eu já coloquei, eu vou passar uma costura de um pé de máquina aqui em toda a volta, vou virar o viés e rebater. Eu já volto pra mostrar como é que ficou. Ó, meninas, e assim ficou a nossa necessaire do bebê, ó. Ela fica bem gordinha, tá vendo? É com uma alcinha aqui pra você carregar. Você pode colocar ela dentro da bolsa também, que ela cabe tranquilo dentro de uma bolsinha de bebê. Aí eu coloquei umas coisas dentro aqui pra mostrar, ó. Ó, cabe aqui, ó, aqui nesse bolsinho aqui que a gente fez com botão, ó, eu coloco o lenço umedecido aqui dentro e fecha. Cabe também a pomadinha, se você quiser colocar aqui. Aí aqui no meio, ó, cabe uma troquinha de roupa. E aqui nesse bolsinho aqui com zíper, ó, cabe 2, 3 fraldas aqui tranquilo, dentro aqui desse bolsinho com o zíper, tá vendo? Aí fecha aqui, arruma a roupinha aqui dentro certinho. Você fecha aqui ela, ó. Cabe até mais coisas aqui dentro. Ela não tá cheia não com essas duas roupinhas, ó, tá vendo? Ela não tá cheia não. Cabe até mais coisa dentro dela, tá? Então esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um joinha e se inscreve no canal se você não é inscrito, tá, pessoal? Até a próxima.